26 de abril de 2021, constatando a existência de quórum regimental, invocamos a proteção de Deus e declaramos abertos os trabalhos da 19ª sessão ordinária, da primeira sessão legislativa e da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Sara. Peço ao servidor da Casa que dê conhecimento ao plenário o expediente recebido. Da Câmara Municipal de Sara, projeto de lei PL 17/2021, que dispõe sobre as gestantes e as puérperas, possui prioridade na vacinação contra o Covid-19, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva. Projeto de lei PL 18/2021, que denomina a Rua do Loteamento Recanto da Vila, no bairro Vila Nova e Sara, de autoria do vereador Itamar da Silva. Passamos ao grande expediente. Moção número 18/2021, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves, requerendo que seja enviado o expediente com votos de congratulações a toda a equipe organizadora e envolvidos na Festa da Misericórdia, realizada entre os dias 4 e 11 de abril no Santuário Sagrado Coração Misericordioso de Jesus, em nosso município. Se algum vereador quiser subscrever, todos os vereadores subscrevem. Isso aqui tem que votar também, não? Não. Pode começar. Indicação número 375/2021, de autoria do vereador Pedro Mazzuchetti, indica a necessidade de limpeza de terreno baldio na rua Apolônia Coelho Reus, no bairro Barracão. Indicação 376/2021, de autoria do vereador Moacir Francisco, indica ao chefe do Poder Executivo a reivindicação dos moradores do bairro Cristo Rei quanto à limpeza de um lote baldio na rua Regina D'Agostin, esquina com a rua Santos Valvassori. Indicação 377/2021, de autoria do vereador Pedro Mazzuchetti, indica a necessidade de patrulhamento na rua Juvenal José Silvano, que liga a comunidade de Coqueiros ao Campo Mãe Luzia. Indicação 378/2021, de autoria do vereador Geraldo Baldissera, indica quanto à necessidade de reparo nas lajotas e na entrada do loteamento Michim, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Indicação 379/2021, de autoria do vereador Geraldo Baldissera, indica a necessidade de realizar a troca de uma boca de lobo danificada na rua José dos Santos, no bairro Liri. Indicação número 380/2021, de autoria do vereador André Mazzucchello Jukoski, indica ao chefe do Poder Executivo quanto à necessidade de providenciar a troca dos corrimões na ponte próxima ao centro comunitário do bairro Vila Nova. Indicação 381/2021, de autoria do vereador Itamar da Silva, indica quanto à necessidade de colocar a placa de proibido estacionar na rua Antônio Fraceto, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Indicação 382/2021, de autoria do vereador Max Luiz, indica ao chefe do Poder Executivo executar melhorias em bocas de lobo e lajotas na rua Tiradentes, no bairro Jardim Silvana, próximo à casa número 292. Indicação 383/2021, de autoria do vereador Jairo Manuel da Silveira, indica ao chefe do Poder Executivo o cumprimento da Lei nº 3.115, de 29 de dezembro de 2011. Indicação 384/2021, de autoria da vereadora Silvia Mendes, indica que seja feito o corte dos coqueiros que ornamentam a rua Joaquim Mendes, no bairro Aurora. Indicação 385/2021, de autoria do vereador André Mazzucchello Jukoski, indica quanto à necessidade de providenciar a retirada dos entulhos e limpeza do lado de fora da Escola Branca de Neve, no bairro Jardim América, loteamento Ana Elisa. Indicação 386/2021, de autoria do vereador Davi Inácio Nazário, indica ao Poder Executivo Municipal a necessidade de providenciar a implementação dos projetos voltados ao empreendedorismo e à educação financeira nas escolas municipais. Indicação 387/2021, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva, indica a limpeza, manutenção e poda das árvores na área verde localizada na rua Estácio José Rafael, no bairro Raichaski. Indicação 388/2021, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva, indica o reparo no asfalto na rua João Zanetti, em frente à Casa 98, no bairro Cristo Rei.
Indicação 389/2021, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva. Indica o reparo no calçamento na rua Papa Pio XII, em frente à casa número 124, no bairro Cristo Rei. Indicação 390/2021, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva. Indica o reparo no calçamento na rua Padre Aníbal de França, em frente à casa número 50, no bairro Cristo Rei. Indicação 391/2021, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva. Indica o reparo no calçamento da rua Henrique Lage, esquina com a Juscelino Kubitschek, atrás da Igreja Assembleia de Deus, no centro. Indicação 392/2021, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves. Indica ao Poder Executivo Municipal a necessidade de se fazer a limpeza da margem do rio Três Ribeirões, em sua extensão desde o bairro Lire até o bairro Nossa Senhora de Fátima. Indicação 393/2021, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves. Indica ao Poder Executivo Municipal a necessidade de se fazer a limpeza das calçadas e o corte do mato na rua Santos Dumont, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Indicação 394/2021, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves. Indica ao Poder Executivo Municipal a necessidade de se fazer o patrulhamento e colocar a camada de saibro na rua Antônio Casagrande, na comunidade de Vila São José. Indicação 395/2021, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves. Indica ao Poder Executivo Municipal, junto à Secretaria de Saúde, a necessidade de se incluir profissionais da educação no grupo prioritário de vacinação contra o Covid-19 e que seja divulgada a data para as vacinas. Em discussão, com a palavra o vereador Jairo Silveira. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas, nobres vereadores, vereadoras, servidores da casa e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Quero falar desta minha indicação número 386, que indica ao chefe do Poder Executivo o cumprimento da Lei número 3.115, de dezembro de 2011. Fiquei até surpreso em procurar, fui procurar, achei essa, a gente conseguiu identificar essa lei de 2011, que faz com que os carros que pertencem ao município sejam identificados. Então tem alguns carros que estão circulando com os servidores que não têm a sua devida identificação. Então isso foi pauta até na última gestão, em que alguns secretários circulavam com carros não identificados e tudo mais, e tem uma lei que obriga que os carros do município sejam identificados, E a gente está se deparando com alguns servidores que estão andando com carro sem identificação. A gente fica pensando se é carro particular, se não é, mas é carro que pertence ao município. Então, a gente vem requerer ao chefe do Poder Executivo que faça cumprir essa lei e que possa identificar os carros do Poder Público Municipal que estão circulando pela cidade. Muito obrigado. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade. Requerimento 79/2021, de autoria do vereador Moacir Francisco. Requer o envio de expediente ao DEINFRE e à empresa CCR quanto à construção de uma calçada de passeio nas margens da BR-101, no KM 382, na comunidade de Barracão. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade. Requerimento 80/2021, de autoria do vereador Jairo Manuel da Silveira. Requer o envio de expediente à empresa CCR Via Costeira, solicitando reunião para tratar das marginais da BR-101 no município de Içara. Em discussão, com a palavra o vereador Jairo. Então, eu subo mais uma vez na tribuna, cumprimento a todos. Sobre esse requerimento, o vereador Gelson, na última semana, também fez
uma indicação para que fizesse a manutenção, que a Prefeitura Municipal fizesse a manutenção naquela via que fica na divisa de Sara com Criciúma, lá na empresa Amboni, tem aquelas outras empresas ali que o vereador Gelson também citou, e a empresa Amboni entrou em contato com a Via Costeira, com a CCR, e perguntando se aquilo realmente se tem projeto para pavimentar aquela marginal, e eles não souberam responder. Então a gente está solicitando essa reunião, e eu quero convidar também, quando for marcada essa reunião, todos os nobres vereadores que possam também, né, estar presentes, para que a gente possa ver quais realmente os locais que é a CCR responsável e quais que não é, né? Então é um local que tem bastante empresas, está bem precário, e se é de competência da CCR, eles vão ter que pavimentar e vão ter que arrumar. Então é só para informar os nobres vereadores que quando essa reunião for marcada, vocês vão ficar sabendo, e a gente vai solicitar a presença de todos. Em discussão? Em votação? Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade. Requerimento 81/2021, de autoria do vereador Gelson Possamay. Requerem o envio de expediente aos representantes do Governo do Estado de Santa Catarina para que interceda junto ao órgão competente quanto à necessidade de incluir as gestantes com ou sem comorbidades no grupo prioritário da vacinação do Covid-19. Em discussão, com a palavra o vereador Gelson Possamay. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores, pessoal, servidores da casa e a todos que nos acompanham. Senhor presidente, eu fiz esse requerimento porque eu estive na semana passada vendo com a assessoria jurídica dessa casa e né, ele ficou um pouco na dúvida, e ele ainda vai estudar mais a fundo se essa lei pode ser feita pelo município, inclusive do nosso colega Edson Freitas, né? Parabéns a gente pensa mais ou menos a mesma coisa, mas já pensando lá na frente, se acaso esta casa não pode criar essa lei, que seja feita, incluso nas prioridades, não somente as gestantes com comorbidades, mas também as que não têm nenhum tipo de comorbidade. Nós temos exemplos aqui no nosso município de 2 gestantes conhecidas nossas, né, de colegas nossos, que tiveram sérios problemas de saúde devido à pandemia do Covid, e elas não tinham mal nenhum, doença nenhuma. Então, já que se está propondo de vacinar as que têm comorbidade, o vereador Laudo, que já se inclua todas, né? Era isso. Muito obrigado. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, e os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade. Requerimento 82/2021, de autoria da vereadora Silvia Mendes. Requer que seja feito reparos na pavimentação asfáltica na rodovia SC 445, bem ao lado da Igreja Católica no bairro Vila Nova. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade. Requerimento 84/2021, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves. Requer que seja cedido até 30 minutos do horário político da sessão do dia 1º de junho para receber nesta casa representantes da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Renda do município de Içara, para que sejam apresentados trabalhos realizados e campanhas a serem lançadas nos próximos meses. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade. Requerimento 85/2021, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva. Requer o envio de expediente ao Centro de Integração Empresa Escola CIE de Criciúma, solicitando a relação de todos os estagiários contratados pelo município de Içara para atuarem na Secretaria de Educação como auxiliares de sala,
com respectiva data de contratação, valor da bolsa e prazo de validade do contrato, além de outras informações. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade. Requerimento 86/2021, de autoria das vereadoras Carla Souza Vieira, Silvia Mendes, vereadores Davi Inácio Nazário, Jairo Manuel da Silveira e Max Luiz. Requerem a inclusão na ordem do dia de hoje, independente de parecer das comissões permanentes, o projeto PE 22/2021, que dispõe sobre o reparcelamento e o parcelamento de débitos do município de Içara com o seu regime próprio de previdência social, RPPS. Em discussão, em votação, os contrários que se manifestam, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação de autoria do vereador Jairo Manuel da Silveira. Requer ao chefe do Poder Executivo que envie lista quantitativa de todos os contratados em janeiro, fevereiro e março do corrente. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 54/2021, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva. Requer ao chefe do Poder Executivo o relatório de todas as obras e reformas, pavimentações, calçamento, escolas, creches, unidades de saúde, realizadas pelo município nos últimos 5 anos. Em discussão, com a palavra o vereador Edson da Silva. Cumprimentando o senhor presidente, cumprimento os demais vereadores, os membros, os servidores dessa casa e as pessoas que nos ouvem pela internet. Senhor presidente, esse pedido de informação, onde eu requeiro aqui o relatório de todas as obras e reformas realizadas no município nos últimos 5 anos, sejam elas pavimentações, escolas, creches, unidade de saúde, tem um objetivo específico e um alerta para nós vereadores mesmo, porque todas as contratações que são feitas pelo município, eles têm um termo de garantia, onde a empresa que faz a obra é responsável ali, no mínimo por 5 anos, de manter e preservar essa obra. E eu percebi que aqui em Içara nós não temos organizado as obras que foram feitas. Por que eu acho isso indispensável? Porque se alguém reclamar, o calçamento aqui da minha rua está quebrando, rebaixou, está na garantia, nós mesmos podemos notificar a empresa e para a empresa constar. Para a empresa vir e arrumar. Se o problema é na escola, nós mesmos vamos tomar as medidas cabíveis para que a empresa sane e corrija a obra. Então, eu penso que, depois que eu protocolei, eu até vi que foi feito bastantes obras nos últimos 5 anos, dá trabalho fazer um relatório desse, mas é algo que tem que ser organizado pela administração pública municipal para agora e para sempre, para que a gente sempre saiba quais são as obras que estão na garantia, para que a gente consiga cobrar. Esse é o objetivo desse pedido de informação. Muito obrigado. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade. Passamos à ordem do dia. Em primeira votação, o projeto de lei PE 22/2021, que dispõe sobre o reparcelamento e parcelamento de débitos do município de Içara, com seu regime próprio de Previdência Social, RPPS. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade. Passamos ao horário político. Vereador Max Luiz. Vereador Davi Inácio Nazário. Vereador Gelson Possamay. Vereador Itamar da Silva. Vereadora Carla Vieira de Souza. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores da mesa, todos os vereadores, a todos os que nos assistem via internet e ao pessoal aqui da casa. Bom, hoje eu gostaria de falar um pouquinho no meu horário político a respeito de uma reunião que nós tivemos na sexta-feira de forma online, organizado pela vereadora de Criciúma, Giovana Mondardo.
ela teve uma ideia em reunir todas as vereadoras mulheres da região da ANREC, salvo Uruçanga, que não tem nenhuma mulher eleita, para que juntas possamos formar uma frente parlamentar de mulheres contra a violência contra a mulher. Então, naquela oportunidade, a gente conversou vários assuntos, e uma das pautas que ficamos em conjunto de reivindicar, cada uma no seu município e na sua casa parlamentar, é a respeito da criação de uma casa de acolhimento para a mulher vítima de violência doméstica. Não temos aqui em Criciúma, não temos aqui em Sara. Criciúma nós já tivemos, mas há algum tempo já está desativada, em razão de talvez não existir demanda e tudo mais. Essa casa de acolhimento é algo caro, né, para o município manter. Então, a ideia seria a gente fazer um consórcio regional com os municípios aqui da ANREC, para que todos, de alguma forma, contribuam para quando essas mulheres vítimas de violência doméstica possam ter um local adequado e seguro para irem até lá. Em relação à demanda, eu já pesquisei, pois já protocolei 2 projetos de violência contra a mulher aqui nesta casa, um em parceria com o vereador Jairo, aqui também o meu muito obrigada, e outro projeto a respeito de políticas públicas. Então, eu já havia pesquisado de que no ano de 2019, aqui no nosso município, nós tivemos 170 processos relativos à violência contra a mulher. E no ano de 2020, 96 processos. Então, demanda a gente tem. Isso só em Sara. Imagine em Criciúma, que é um município muito maior, e nos demais municípios aí da ANREC. Essa é uma luta das mulheres. A vereadora Silvia hoje não está aqui na casa. Foi convidada para essa reunião, por algum motivo não pôde comparecer, mas ela também está nesse grupo. Mas eu peço ajuda também de todos os vereadores homens, né? Porque nós, mulheres, precisamos, sim, nos preocupar com isso, porque, além de outras demandas, nós precisamos lutar por nós mesmas, mas seria muito interessante se vocês também pudessem abraçar essa causa. A sugestão, a princípio, seria a gente marcar uma reunião com o presidente e a vice-presidente da ANREC, que a nossa vice-presidente é a nossa prefeita aqui do município da Alvânia Cardoso. Então, ela, como mulher, espero que tenha também essa sensibilidade em relação à causa e ver a viabilidade com o presidente e a vice-presidente da ANREC, se é possível a gente caminhar nesse sentido e ver o que é viável para colocarmos isso de fato em prática, né? Então, talvez a reunião saia essa semana, quarta ou quinta-feira. Então, espero que semana que vem nós temos algum parecer em relação a isso. Inclusive, hoje eu protocolei um pedido de indicação sobre o tema. Então, semana que vem a gente conversa mais sobre esse assunto. Mas já fica aqui o meu convite a todos os demais vereadores para que também abracem essa causa. Porque é uma das minhas grandes bandeiras, a luta contra a violência contra a mulher, não só aqui no parlamento, mas em todas as esferas da sociedade. E nós estamos muito longe de diminuir, quem dirá extinguir, todas as discriminações que nós sofremos. Então, eu preciso muito da ajuda de vocês e espero que vocês possam contribuir de alguma forma. Muito obrigada. Vereador Edson Freitas da Silva. Senhor presidente, eu quero falar rapidamente acerca de 2 temas nesse meu horário político. O primeiro deles é a respeito de uma indicação aqui do nobre colega vereador Rodrigo da Silva Gonçalves. Não se faz presente ele aqui, mas gostaria de parabenizá-lo, que foi a indicação 395, onde ele indica a necessidade de incluir os profissionais da educação como grupo prioritário para a vacinação. Eu já fiz essa indicação no início do mandato, o do vereador Marques também fez, só que daí meio que colidiu na mesma semana ali, o dele acabou não entrando. E eu entendo que essas prioridades podem sim ser reorganizadas pelo município se tiver o interesse do gestor de fazer. Claro que tudo que mexe pode gerar algum outro tipo de problema. Então, quero parabenizá-lo, e pedir a sensibilidade para que haja essa alteração, que seja privilegiado os professores e todo o pessoal que trabalha com transporte escolar também no nosso município, porque estamos tendo aula,
No nosso município já morreram 2 professoras agora recentemente, faz 2 semanas. Então, eles têm que ter uma prioridade na vacinação, porque eles estão em contato com os principais vetores de transmissão, que são as crianças, as quais não têm problemas, mas elas transmitem fortemente o vírus. O segundo assunto que eu protocolei e foi lido hoje em plenário, PL 17 de 2021, que trata praticamente do mesmo tema do requerimento do nobre colega Gelson Possamay, que é incluir as gestantes também no grupo de prioridades. Quais gestantes? Todas as gestantes que o médico recomende, se o médico recomendar, e ela quiser, ela tem direito de ser vacinada. Há uma forte discussão, e talvez seja por isso que o nobre colega fez esse requerimento, se cabe a nós a competência da iniciativa. Eu entendo que juridicamente cabe à Câmara Municipal, cabe ao vereador iniciar esse projeto de lei. Agora vai passar pelas comissões, né, vai passar pelo parecer jurídico da casa, vai passar pelas comissões, mas se a gente se alertar para esse tema específico, é uma necessidade muito grande, porque muitas gestantes têm sofrido sérias consequências em função do Covid. São 2 vidas. As gestantes são 2 vidas. Nós temos que se atentar para isso. E se nós pegarmos os dados do ano passado e compararmos com os dados desse ano, o ano passado morria 10,5 gestantes por semana. Esse ano está morrendo mais de 25 por semana. Aumentou quase 150% o óbito de gestantes. E nós temos complicações sérias, também quando não morre, mas geram sérios problemas. Nós tivemos aqui o caso do presidente do PP, o Tuca, a mulher estava entubada, foi extubada agora recentemente. Eu penso e apelo, né, ao poder, que seja depois, a hora que tramitar, que seja aprovado, mas que se já tiver essa sensibilidade do Poder Executivo, que já altere e estabeleça essa prioridade na vacinação para a gestante e as puérperas, que são as mulheres que acabaram de ganhar o filho. Muito obrigado. Vereador Geraldo Baldissera. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, pessoas que nos ouvem, funcionários dessa casa, meu boa noite a todos. Senhor presidente, eu vou falar um pouco, não subi na hora, das indicações. Fiz 2 indicações hoje, tá? Andei passando por alguns lugares onde eu fiz as indicações e percebi que algumas foram feitas, outras não, mas eu escutei aqui semana passada algum vereador falar que todas as suas indicações estavam sendo feitas. Então, acho que aqui dá de perceber que é unânime, né? Independente de partido, todo mundo faz uma indicação, e então a gente, como um órgão fiscalizador, eu acho que a gente tem que se reunir e ver se existe um diferencial na questão da execução das indicações, né? Pois bem, é só um alerta, né? Eu fiquei contente ali quando eu vi que o Jairinho também colocou, né, a respeito da CCR, e o Gelson, né? A gente teve uma briga, o vereador Pedro, Davi, Laudo e o Polaco, não estava lá no dia, mas participou da questão do fechamento do túnel na Vila Nova, né? A gente fez o requerimento e eles não nos responderam, né? Acho que até hoje não chegou a resposta, né? A empresa Amboni, do Lucas, por coincidência, muito amigo meu, ali é uma empresa que ela gera um benefício grande para a cidade. E é um espaço, ao longo do tempo, quando a gente estava na secretaria, sempre que eles nos pediam, a gente dava uma mão, porque ali também vem impostos para a cidade de Sara. A minha preocupação, o Jairinho e Gelson, é se eles vão responder, se eles vão marcar essa reunião. Porque até hoje, quando a gente fez o manifesto de fecharmos a 101, eles não nos deram resposta, nem para nenhum vereador. A resposta que a gente viu foi na imprensa, né? Que até então não iriam mais fechar, né? Foram lá, pintaram as faixas de pedestre, sinalizaram, né, vereador André? A gente passa ali. Pedi semana passada para que se fizesse a iluminação. Estamos esperando, porque se o túnel não vai sair, precisa-se que tenha iluminação naquele túnel, né, vereador? A gente sabe que é um local que passam pessoas à noite a pé. Hoje estive em Sombrio e deu de observar alguns lugares que foram fechados.
foram colocadas aquela placa lá e só passa o pedestre. Mas o que me chamou a atenção é que no passar ali na praça do pedágio, eles já estavam parando. Aí eu fui pegar o dinheiro para pagar, a moça disse, não, dia 2 a gente começa a cobrar. Então, se eles vão cobrar, se é de competência deles, ô Jairinho, temos mais é que fazer que eles arrumem mesmo, porque a empresa Amboni é uma empresa que está ali há tantos anos, ali também tem a do Picolé, né, e tantas outras empresas que estão ali naquela lateral. Então, eu não sei, acho que a gente tem que pesquisar primeiro, antes, se é que eles vão marcarem essa reunião, se é o Estado, se é a CCR, qual foram os compromissos assumidos com a CCR na vinda para cá, com a lateral, a faixa de domínio da 101, né? Então, alguns locais onde já tem o asfalto, a gente percebe que está bem sinalizado, está assim, então de parabéns a empresa, tanto na BR-101, no recapamento, mas em algumas partes que não tem o asfalto, acho que a gente tem que cobrar. Agora, cabe aqui a dúvida se a competência é da CCR fazer ou é Estado, mas a gente está aqui para cobrar e temos que cobrar. E o meu medo é que a empresa não responda, assim como ela fez com um requerimento que a gente mandou pela Câmara, até hoje não chegou, né, vereador André? Acho que não tivemos conhecimento. Foram fechadas por 2 vezes, se a gente não faz um manifesto e não ameaça de colocarmos os tratores em cima da BR-101, eles não nos teriam dado a resposta. Teriam trancado por mais vezes e estavam lá os agricultores puxando com o trator para poder passar de um lado para o outro da BR para poder trabalhar nas suas terras que ligam aos 2 lados. Então, é uma preocupação muito grande. Mas eu queria muito, o vereador Gelson, o vereador André, que quando tivesse essa reunião, sim, até se pudesse chamar essa reunião aqui na casa, para que a CCR se apresentasse para os vereadores. Até porque ela veio para ficar, e ela pega uma boa parte da BR-101 em nossa cidade, e nós estamos ali e vamos fiscalizar, assim como fizemos na questão do túnel, vamos fazer também na questão ali do Amboni e tantos outros lugares, né? Então, tomara que eles deem a resposta e que eles marquem essa reunião. Muito obrigado. Vereador Jairo Manuel da Silveira. Cumprimento mais uma vez a todos os vereadores, senhor presidente, e todos que nos acompanham. Bom, quero usar esse meu tempo no horário político para falar mais uma vez sobre o assunto da emenda parlamentar do deputado Ricardo Guide de R$1 milhão, onde no ano de 2020 foi perdido por falta de documentação. Na sessão da última segunda-feira, o senhor presidente citou o meu nome como presidente da COPAF e também julgou sobre a minha incompetência sobre o assunto de ter perdido esse 500 mil que iria beneficiar a COPAF. Seria 500 mil para a Secretaria de Agricultura e 500 mil para a COPAF. Então, tenho 2 pontos a esclarecer e fazer a minha defesa, onde todos nós, vereadores, temos um deputado que a gente sempre busca recurso, né? A vereadora Carla, recentemente, buscou recurso com o deputado. E esse recurso, ao vir para o município, quando é destinado a uma entidade, não vem diretamente para a entidade, né? Alguns casos, possa que venha, mas depois da CPI das ONGs, onde se apurou várias e várias irregularidades, não vem para a entidade, vem para o município. Depois que está nos cofres do município, faz-se então a devolução para a entidade através de um termo de fomento, um contrato de parceria ou qualquer coisa desse tipo. Então, ao citar o meu nome como presidente da COPAF, a entidade não é responsável por enviar as documentações, e sim a articulação do município, né? Então, esse é um ponto que tem que ficar bem claro, e eu acredito que todos nós vereadores sabemos disso, né? A entidade não é responsável por enviar as documentações. E o segundo ponto, que todos esses trâmites que aconteceram sobre essa emenda, aconteceu no ano de 2020,
onde todos nós, vereadores, estávamos no ano eleitoral, todos nós estávamos afastados, no meu caso de presidente da COPAF, me afastei no dia 2 de abril, retornei no dia 18 de novembro, né, depois das eleições, fiquei 8 meses e 15 dias fora do comando da COPAF no ano de 2020. Qualquer coisa que tivesse que responder, nesse período, eu não poderia responder porque eu estava afastado, sem remuneração, e o vice-presidente, Fabiano Portolato, que é o presidente hoje, estava respondendo por isso. Então, só para deixar bem claro que nem eu e nem a entidade teve nada a ver com a perda desses R$500 mil e muito menos desse 1 milhão dessa emenda. E também, durante todo esse tempo que aconteceu o trâmite disso, que aconteceu no ano passado, além de eu estar licenciado da COPAF, além de eu estar em campanha eleitoral, além de ser a minha primeira candidatura, eu também estava sem poder responder pela COPAF e ainda estava respondendo um processo de impugnação da minha candidatura imposta pela coligação do PP. Então, tudo isso aconteceu durante esses 8 meses que eu fiquei fora da presidência da COPAF. Então, quero deixar bem claro para todas as pessoas que nos acompanham que a gente lamenta profundamente, né, sobre essa verba de R$1 milhão. É inaceitável que uma emenda de 1 milhão seja perdida por falta de responsabilidade da articulação do município, né? Mas também eu quero deixar aqui que a citação que o senhor presidente fez do meu nome como presidente gerou para mim bastante desconforto. Bastante pessoas vieram conversar comigo, parlamentares, colegas vieram conversar comigo se realmente foi. Eu tive que dar explicações e fiquei muito chateado com isso que aconteceu. Então é só para deixar bem claro que aquilo que aconteceu de perder essa emenda, a entidade não tem nada a ver, e sim o município, né? Muito obrigado a todos. Vereador André Mazzucchello Jukoski. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadora, vereadores, comunidade que nos assiste através das redes sociais. Meu boa noite. Eu queria aqui fazer dar os parabéns para a Secretaria de Obras, que estão percebendo, vereador Edson, que não estão medindo esforço, vereador Jarim. Estão trabalhando praticamente domingo a domingo, tentando fazer com que as coisas sejam resolvidas. A gente sabe que o nosso município ainda tem uma grande malha viária, né, de estrada de chão, e a gente sabe que ruas também dentro dos bairros e várias indicações que a gente faz aqui para colocar na Davi, tampa de boca de lobo, que estraga, enfim. E presenciei uma caminhonete. Lá na Vila Nova, estou passando e eu não entendi o que o cara fez. Foram lá, arrumaram a boca do lobo, deixaram bonitinha. Tá? O cara teve a capacidade de passar por cima ali, acho que se perdeu ali, desceu a contramão na rua da igreja. Enfim, vão ter que arrumar de novo. Então, essas situações que acontecem, que eu entendo que a Secretaria de Obras tem que dar os parabéns para o Márcio, né, Márcio Toreto e a sua equipe, que não estão medindo esforço mesmo para que as coisas aconteçam, presidente. Pois não, presidente, por gentileza. Eu só queria uma parte, só para esclarecer o negócio aqui. Não, mas eu acho, não é acho, tenho certeza, meu vereador, não lhe culpei. Só é o seguinte, o presidente da entidade era Vossa Excelência, presidente da entidade, né? Era você. O recurso foi perdido, tá? Então é incompetência, sim. Não tem outra palavra, tá? Não tem outra palavra. Eu estou falando. Faço o favor de ficar quieto. Cabia sim ao vereador cobrar da administração. Tinha que cobrar. Agora, os seus problemas, ninguém tem a ver se o senhor foi
Se alguém entrou com um processo, que nem algo, isso aí, o que eu cobrei, eu não cobrei nada disso, só cobrei de R$1 milhão que foi perdido. E sim, o outro 500 foi do secretário da Agricultura. Agora o 500 mil foi incompetência, sim, sua. Obrigado. Bom, continuando aqui, presidente. Geraldo, infelizmente, todos os túneis aí a CCR quer fechar. Eu tive agora em Laguna e lá perto eu chamo Posto Camarão, lá também eles já estão fechando lá. Eu acredito que, não sei por que fechar esses túneis ali. Eu acho que a CCR, um engenheiro, alguém que está vendo essas coisas aí, eu acho que está, sei lá, está entendendo errado aquela situação ali, porque não é por causa daquele túnel ali que o pessoal não vai deixar de transitar na BR-101 e não pagar o pedágio. E eu acredito que nós deveríamos, vereador Geraldo, você citou aqui, né? Eu acredito que nós deveríamos marcar uma reunião, fazer uma comissão e marcar uma reunião com o engenheiro Robson, do DENIT. Eu acho que ele que vai dar os esclarecimentos, cara. Tudo que a gente precisa saber sobre o contrato, qual é a responsabilidade que a CCR vai ter perante a 101, as marginais. Eu acho que ele que vai nos dar esmiuçado o que nós precisamos saber. Porque deve ser um contrato grande, né? Então, eu acredito, presidente, que nós deveríamos marcar esse encontro com ele. É uma pessoa, é meu colega, não vou dizer que é meu amigo, mas é meu colega, conheço ele de vários tempos atrás. E, se vocês me permitem, vou pedir para que a Rose faça esse requerimento, colocar o nome de todos os vereadores, para que ele nos atenda e ele que explique, vereador Max, o que a CCR vai fazer, o que ela tem que fazer, quais são os compromissos dela, para que a gente saiba também explicar para a população, que eu tenho certeza que a população nos cobra, né, esse contrato e o que a CCR vai fazer para a nossa cidade. Segunda-feira passada, foi uma viagem que não queria ter feito. Estive em Curitiba num velório, uma pessoa de extrema afinidade e, infelizmente, mais uma morte pela Covid. E a gente protocolou um projeto nessa casa, né, para fazer um memorial, porque essas pessoas que essa doença aí está levando, né, é desigual, desumano o que está acontecendo, né, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso Brasil, no mundo. E uma pessoa até me questionou que coisas ruins a gente tem que deixar de lado. Mas as pessoas que perdem um ente querido, um amigo, um colega, sabem como é uma perca, ela é irrevogável às vidas das pessoas. Então, quando esse projeto, eu acho que vai ser analisado amanhã pela comissão, e quando esse projeto vier nessa casa, eu gostaria de pedir o apoio de vocês, o voto, para que a gente faça essa homenagem a essas pessoas. A gente poderia aqui estar falando de coisas boas, mas a gente uma pandemia que vai deixar um estrago muito grande no mundo. Obrigado, presidente. Não havendo mais assuntos a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão extraordinária a ser realizada no dia de hoje, após 10 minutos, o término dessa sessão, para a votação do projeto PE 22/2021. Obrigado.